cotidiano das ruas, histórias que não se noticiam e personagens que não são celebridade. É disso que o livro A Vida que Ninguém Vê, da escritora e jornalista Eliane Brum, busca tratar. Durante cerca de 11 meses, Eliane publicou 46 textos no jornal Zero Hora, o maior fora do eixo Rio-São Paulo. São situações corriqueiras, mas singulares, como a do homem que comia vidro, do senhor que colecionava quinquilharias em sua casa, ou de Camila, uma entre as tantas crianças que morrem anônimas. São situações estas que costumamos ver, mas que geralmente não enxergamos. Aquelas que acontecem tanto dentro das periferias quanto nos grandes centros urbanos. A Vida que Ninguém Vê expande o nosso olhar para aquilo que fingimos não enxergar. Em duas narrativas, Eliane Brum conta como a vida de Antônio é fortemente marcada pela pobreza. Sua vida é significada em limitações, escassez e sofrimento. Mais portas fechadas do que caminhos abertos apareceram na trajetória do gaúcho e de sua família, que teve como única e fiel companheira a morte. A morte que, segundo o próprio Antônio, já o acompanhava em vida. Pelas portas fechadas do sistema educacional, Antônio teve a morte de sua mente, aprisionado a um estado de submissão àqueles que gozam de privilégios em detrimento de sua liberdade. Pelas portas dos hospitais, a morte encontrou a alma de Antônio. A irresponsabilidade estrutural pela vida humana levou de Antônio sua recém-filha nascida. A alma de Antônio encontrou um estado de morbidez mais profundo quando 5 dias depois sua mulher encontrou descanso eterno. Antônio ainda estava com 2 filhos nos leitos hospitalares à margem da negligência assassina do sistema de saúde falho. Pela dor da fome, Antônio sentiu seu corpo padecer e viu as forças lhe faltarem. A morte do seu sorriso é a evidência da morte da sua humanidade. E a pele preta é critério indispensável para o processo de coisificação a qual Antônio está submetido. Antônio é fruto de um processo de desumanização que considera pessoas descartáveis. A vida da família de Antônio, marcada pela fome e pela morte, não é e não deve ser naturalizadas em um Estado que se diz eticamente democrático, pois, acima de tudo, queremos viver. Quem nunca pensou em andar em avião? Teve aquela vontade e que só ao ver o avião passar no céu, você olha e diz: como eu queria estar lá dentro. É um dos meus sonhos. O jovem Adail tinha essa vontade, almejava andar de avião, mas a sua condição não lhe permitia. O que ele permitia era todo dia ver as naves pousando e levantando. Até porque ele era carregador de malas, trabalhava no aeroporto. E como era conhecido, o negão. E os doutores a quem ele chamava, sempre dizia: ô negão, pega aqui essa mala. Esse era o seu trabalho. Mas ninguém nunca parou para perceber que ele tinha a vontade, ele tinha o sonho de andar de avião. Porque as pessoas não veem a vida dos outros da forma que é para ser vista. As pessoas não se importam que as pessoas tenham sonho, que elas tenham almejo, que elas tenham vontade. O que importa é a tua condição, o que importa é o que você precisa, o que importa é como você vai viver a tua vida sem olhar para a vida dos demais. Talvez um dia consiga andar de avião, talvez um dia ele consiga, de certo modo, viver esse sonho. Ninguém sabe quando. Ele tem o almejo de viajar para Aparecida, para pagar uma promessa. Coisa que também não é comum nessa vida. Não é todo mundo que faz promessa. São mais aquelas pessoas que necessitam de uma ajuda que venha do céu, da sua fé. Esse é o sonho de Adail, viajar para Aparecida para pagar uma promessa. Que Nossa Senhora curou a sua perna, ele passou por alguns aperreios e Nossa Senhora o ajudou. Durante a sua vida, em seu trabalho, ele recebeu alguns questionamentos. Se ele queria voar, e ele respondeu: é o meu sonho, eu quero voar sim. Mais uma vez foi questionado:
o que você vai sentir quando voar? E ele falou, ai, eu acho que vai ser uma imensa alegria, eu vou me sentir muito feliz. Porque esse é o seu sonho, o sonho de voar. Ninguém sabe quando ele vai conseguir, mas eu espero que assim como qualquer pessoa consiga o seu sonho, a Adail também consiga o seu, de entrar numa nave e ver ela decolar de dentro da nave. Camila nasceu na Fátima, em um barraco de um cômodo. Em 10 anos, a família progrediu para um barraco de 2 cômodos. Camila dividia com seus irmãos o sofá velho e o chão podre porque não havia espaço para mais ninguém. Aos 6 anos de idade, Camila foi mandada para os sinais para ganhar a vida. Ela sabia que não ia ser tarefa fácil. Camila inventava versinhos para conquistar o sorriso perplexo dos motoristas. Eu não posso ficar sem meu trocadinho. Tia linda, tio queridinho, eu não posso ficar sem meu trocadinho. Aos 6 anos de idade, Camila foi mandada para o prédio sem cor da FEBEM, para onde iria mais 2 vezes. Na sexta-feira, Camila e mais 5 amiguinhas juntaram as suas trouxinhas e jogaram pela janela do prédio. Quando os portões se abriram, elas viram rumo à sua liberdade. A direção fez a denúncia para o Conselho Tutelar, que anotou o caso. Durante todo o final de semana, Camila e suas amigas vagavam pelo centro sem que ninguém as procurasse. Criança na tutela do Estado, sem que ninguém chorasse por sua falta. Camila, no domingo, com mais 2 colegas, nadavam no lago. Camila não sabia nadar. Camila se desesperou, como fez durante toda a sua vida. A rainha das encruzilhadas, Hermegilce. Na segunda de manhã, a notícia da fuga e da morte de Camila assombrou toda a sua família. Não vai ser possível levar ela agora. Ainda não abriram o corpo de Camila. Informou o funcionário da ML, a mãe, que esperava pelo corpo da sua filha. Camila foi enterrada no caixão branco dos inocentes. A FEBEM pagou por seu velório até uma capela com direito a ar-condicionado. Há milhares de Camila por aí. Há tantas delas nas janelas dos carros, na urgência da fome. Mas a questão é essa: quantas Camilas precisarão morrer para que você abaixe os vírus da inconsciência? Camila morreu. A culpa é sua. A culpa é minha. E aí, tio lindo? E aí, tia linda? O que você vai fazer? Se sei de cor o teu olhar, é porque te enxergo, menino Israel. Garoto andarilho, excluído, miserável, sofrido. Nascido na Vila Quefas, vivia em regime de mutirão. Vagava pelas ruas com fome. Tinha uma vida dura, trágica, cinzenta. Era o escória, renegado. Era assim que era enxergado. Por muito tempo passou, eu sei, considerado o enjeitado da vila enjeitada. Perdeu sua mãe logo cedo, e para sua falta de sorte, seu pai era pobre pedreiro. Vivia com a madrasta e a irmã doente. Ó Deus, de mim tem piedade, sou desregulado da mente. Segundo o senso comum, sou prematuro, fui torturado, amarrado, cuspido, violado, apredejado, sou maltratado. Um dia de primavera, uma criança me sorriu. Me perguntei quem é ele, com estes misteriosos olhos castanhos. Ele respondeu-me, chamo Lucas. Era bom de bola, bom de rua. Não pude acreditar, ele não me fez chacota. Diferente dos outros, ele me sorriu. Fiquei meio triste, pois o garoto tinha desaparecido, até que ele apareceu como magia por mim, com um olhar que me teletransportou até a escola. Israel não conseguia esconder seu sorriso inocente e os olhos de vira-lata, refletido nos olhos da professora Eliana.
porque o viu diferente, como um milagre, diferente de muita gente, terno, especial, garboso, e descobriu que era humano, que era a gente, capturado por essa irresistível imagem de si mesmo. Olhou-se como humano no espelho. A cada dia que passava, ele mergulhava no olhar. A cada passo que dava, se aproximava da escola. Estava finalmente dentro da sala da 2ª série. Era uma cena e tanta, Israel na janela, cantando pra fora, desenhando um cenário mágico, devagar, acuado. Foi pegando um lápis, depois um afago, e numa tarde ensolarada de agosto, cruzou as portas, pintou bonecos de papel e finalmente adentrou nos olhos da professora. Aquele olhar começou a se espalhar, se expandiu, atingiu toda a sala de aula. Aquela imagem refletida pelos olhos da professora espalhou-se por 31 pares dos olhos das crianças. O pária se transformou em gente, em Israel, em amigo. Agora ele tem pasta, lápis de cor, roupas. Estava de banho tomado, barba feita, roupa limpa. Esbanjava um sorriso escancarado, verdadeiro. Ele tinha sido recém-inventado. E neste olhar, Israel permaneceu e vive cercado por 31 crianças que lhe contam histórias, puxam sua mão e lhe ensinam palavras novas. A professora que antes via triste e deprimida, hoje ri sozinha, chora à toa. A junção destes olhares, antes sofridos, escorreu pela escola, amoleceu pedras. Israel ganhou respeito, vaga fixa. A redenção de Israel foi a redenção da professora. Oscar. Oscar é o nome do personagem. Homem que construiu sua coxa de retalhos através da vida dos outros. É isso mesmo. Cartões que nunca foram entregues. Cartas e boletos de pessoas aleatórias. Manuais de objetos que ele nunca teve. Bonecas, tudo isso você encontra na casa de Oscar. É estranho pra você? Estranho. Você que todos os dias se afoga no consumir, no malgastar, no esbanjar, no maltragar. Você e eu, é claro, que todos os dias nos afogamos, sim, nesse consumismo exagerado, exacerbado, onde coisas e pessoas são ou estão sendo todos os dias descartáveis. Vamos então dizer não, como Oscar diz todos os dias. Vamos ser o triângulo no meio da fileira de quadrados. Vamos todos ser o caos na ordem cósmica das ruas de Bagé. Vamos todos ser o protesto bruto a essa sociedade do consumo, para que consigamos chegar em um mundo onde as pessoas, todos, tenham igual valor. Vamos todos ser colecionadores de almas sobradas. Eu sou Jorge Luiz Santos de Oliveira e tenho o sonho de ganhar a vida comendo vidro. Passei a deglutir garrafas de cerveja, de conhaque e até mesmo de champanhe. Me tornei o homem de aço. Mas eu, Jorge Luiz, nas ruas, não tenho público. Quantos Jorges Luiz existem no mundo? Quantos Jorges Luiz são desprezados cotidianamente por nós, por mim, por você? São tantas as pessoas que são transparentes aos nossos olhos. E essas pessoas, elas estão em toda parte. Elas estão aqui nas ruas, elas estão nos semáforos, elas estão também nas calçadas. São trabalhadores e trabalhadoras. São homens, são mulheres, são crianças, são idosos. Mas aí eu pergunto, por que deixamos de vê-las? Por que deixamos de vê-las? Imagino que de repente é mais confortável pra gente fingir que não percebemos, que não vemos essas pessoas. Eu tenho tantos problemas na minha vida, pra que eu vou me importar com uma pessoa que eu nem conheço, não é mesmo? Não, porque eu, Jorge Luiz, não entendo por que uma pessoa prefere ver uma lagartixa sem graça fazer coisa nenhuma a ver um homem comer vidro, deitar sobre o vidro, caminhar sobre o vidro. A verdade é que eu, o homem de aço, não estou preparado para a maior das minhas dores, a da invisibilidade. Leandro Siqueira dos Santos. E talvez a salvação só tivesse no seu nome. Até os 12 anos, Leandro subia e descia o morro, escorregando pelos barrancos e rindo das pedras. Alimentava um sonho de ter um videogame. Coisa que ele nunca ia ter e que nunca ia chegar no seu Natal. Mas Leandro mantinha aquele sonho com aquela força que só os meninos têm. Era serelepe como qualquer menino da sua idade.
Até que um dia, Leandro não viu o carro. E depois disso, ele não viu mais nada. O drama de Leandro foi ter nascido 2 vezes. Quando acordou, suas pernas estavam contorcidas e suas mãos postas como garras. Leandro viu pela primeira vez a decadência do princípio da sua vida. Não podia mais andar, nem sequer pegar um lápis para fazer um desenho qualquer. Leandro voltou para o morro e sua casa virou uma prisão, uma jaula sem janelas. Para quem tem pernas assassinadas, uma cadeira de rodas no morro, no alto, não serve de muita coisa. Mas o seu pai sempre arrumando engenharias para poder conseguir locomover o filho. E assim era. Com pedaços de madeira, os primos, os vizinhos, levavam Leandro até lá em cima. E lá ele ficou. Seu pai, com um cano de PVC, resolveu fazer objetos para que Leandro pudesse fazer a fisioterapia em casa. E o menino se agarrou àquele triângulo de cano e conseguiu mexer a mão. A primeira coisa que fez foi um desenho de uma criança jogando bola. Desde então, Leandro vai 2 vezes por semana ao fisioterapeuta. Não tem carro e não tem ambulância que o leve. São os vizinhos e a própria enfermeira que faz isso. A coisa é que Leandro nunca desiste. Toda vez que ele desce, ele fecha os olhos e sonha que vai subir o morro andando. A vida que ninguém vê tem contos sobre mim, sobre você. Tem contos sobre uma realidade que muitos não veem, fingem não ver. Que a mídia não mostra, finge esquecer. Quantos que, como Adail, querem voar e não podem. Que estão todos os dias perto do seu sonho, mas não podem realizá-lo. Mas incrível, quantos não desistem de sonhá-lo? Quantos que são enterrados em vida por falta de igualdade social e econômica, que perdem quem amam e ainda têm que agradecer por poder sepultar mesmo sem dignidade? Quantos que ganham fama de louco, por fazer diferente do resto da sociedade, por dar valor ao que não tem, ao que poderia ser valorizado, mas foi desprezado. E quantos que são julgados por ser quem são e como são. Mas como poderiam ser diferentes se, como Israel, antes de encontrar o olhar da professora, só recebem olhares de desprezo e exclusão? Quantos que, como Camila, procuram sobreviver. E mesmo com tanto esforço, os vidros se fecham diante do seu rosto. Somem, morrem, e quem há de se lembrar? Quantos que, como Jorge Luiz, são fortes para engolir vidros, possuem talentos excepcionais, mas mastigar a invisibilidade e a falta de reconhecimento é o que lhes dói mais. E quantos que, como o menino Leandro, nasceram do lado errado da cidade, que poderiam andar e desandar se não fosse tal fatalidade, e que mesmo com as pernas mortas não desistem de mudar o mundo e sua realidade. A vida que ninguém vê conta histórias de pessoas sem muita visibilidade, mas também nos faz ver a vida com outros olhos, com mais coragem.